Pronto. Então, na aula passada, né, nós trabalhamos, fechamos na aula passada as representações, né, irredutíveis, né, do grupo de Lorentz. Então, a gente trabalhou essas representações aqui como sendo as representações irredutíveis do S11. Estão trabalhando então em 4 dimensões Minkowski. Tá lá. Então, classificamos as representações, vimos os campos associados, vimos que os campos associados, né, têm um conteúdo de spins que é mais amplo, né, que vai depender dessa relação, e a gente foi até o caso 1, que é para incluir o spin 2. Então, a gente trabalhou desde o spin 0, que é o caso 0, 0, pegamos as 3 possibilidades de spin meio, né, vai left, vai right e Dirac, pegamos, né, o spin 1, que é o setor vetorial, falamos do spin 3 meios, que é o caso do spinor vetor, o campo de Harita-Schwinger, que é usado na supergravidade, e falamos do spin 2, que é o caso, né, do tensor simétrico de Ramp 2, que a gente usa para falar de gravitação, por exemplo, né, gravitação quântica, né, ou ondas gravitacionais. E aí a gente começou a falar, né, vamos começar agora a construir as equações de eletricidade. Por que a gente está fazendo tudo isso? A gente está fazendo tudo isso porque a gente está querendo fazer uma teoria eletromagnética. Teoria eletromagnética é a teoria que vai descrever, né, as interações do fóton com objetos que têm ou carga elétrica ou momento magnético. Então a gente precisa saber para cada tipo de spin, para cada tipo de partícula carregada, né, como é que fica a sua equação dinâmica, para saber como é que esse objeto interage com o fóton. Então nós vimos o primeiro caso, que é o caso de Klein-Gordon. Na aula passada a gente falou, o caso de Klein-Gordon é um caso isento de spin é 0. Então a equação de Klein-Gordon, como a gente acabou escrevendo, né, da Lambertiano, mais aqui MC2, né, MC sobre H cortado, né, ao quadrado, o comprimento de onda de ponto que aparece aqui ao quadrado. Essa equação aqui, atuando, né, num campo escalar igual a 0, essa equação ela nos dá simplesmente o balanço, quer dizer, a relação entre energia e momento, né, a relação de dispersão, né, para uma onda do tipo ω2 igual a K2, C2, né? Ao quadrado. Esse ômega aqui é unidade de frequência, né? Tem uma relaçãozinha, a gente só fica a relação de dispersão, isso aqui fica 1 sobre C2, D2, dt2, então ω2 sobre C2, né? E aí, menos K2, certo? E aqui, menos ω2, certo? Mais N2, C2 sobre H cortado ao quadrado igual a 0, então a gente multiplicava tudo por C2, K2, C2, N2, C4, tá certo? E aí eu boto menos, isso aqui tá certo. Então a relação de dispersão é essa. Então, a relação de dispersão que sai daqui da onda, né, ω2 igual a K2, C2 mais N2, C4 sobre H cortado ao quadrado, e fazendo a relação entre onda-partícula, onda-corpúsculo, a gente tem que a relação de dispersão, a relação entre energia e momento que sai daqui é 2, igual a P2, C2, mais 2, C4. Então, o conteúdo da equação de Klein-Gordon simplesmente é o conteúdo, está expressando essa relação para trás, porque nós não temos spin. Agora, a gente começou a descrever na aula passada, né, e qual deveria ser o conteúdo físico dessa representação. Então, essa representação aqui para nós já tínhamos visto, ela descreve spin meio. Então, a gente quis ver, se eu escrever uma partícula que tem spin meio, mas esteja nessa representação, com massa de repouso 0, a gente viu que essa representação ela acomoda esse sentido físico. O spin, né, o operador de spin, né, na direção do momento, sendo igual à projeção H cortado sobre D. Então, a gente está dizendo que uma partícula que tem massa 0 e está caminhando com o spin alinhado com a direção de movimento. Se a partícula tem massa 0, né, então vou colocar isso aqui só para recapitular rapidamente, isso aqui é um momento sobre
o módulo do momento. Mas se o momento, né, a partícula tem massa zero, esse momento aqui é energia sobre C. Então sobe um C aqui e aqui fica a energia. Então a gente aí está descrevendo aí em termos de grandezas, né, clássica, vamos dizer assim, mas isso aqui agora passou a ficar com essa forma, H por K sobre 2 Aí agora a gente invoca a correspondência. O operador de spin no setor de spin meio é H cortado sobre 2 sigma. A gente já sabe, os geradores, né, do momento angular pela álgebra de SO3, a gente sabe que os geradores do momento angular da representação meio são H cortado sobre 2 sigma. O momento aqui ele é menos I, H cortado, gradiente. Então, menos I, H cortado, C, gradiente. Então, isso aqui é o momento, o operador de momento. Isso aqui é a correspondência, né? Então, isso aqui é o spin. Isso aqui com sinal menos é o momento. E do lado direito nós temos H cortado sobre 2, energia e H cortado ddt. Então, a gente tem uma equação operatorial. Então, claramente, essa equação operatorial ela vai estar atuando em objetos bidimensionais, né? São os espinores dessa representação. Então, essa equação aqui, como nós vimos na aula passada, ela pode ser conduzida, a gente passa como? Pode cancelar esse H cortado sobre 2, esse H cortado sobre 2, passa esse termo para esse lado aqui. Então, essa equação aqui adquiriu essa forma: IH cortado, sigma mi, de mi, si igual a zero. A gente pode colocar a equação numa forma explicitamente covariante, onde esse conjunto de 4 matrizes sigma mi tem a matriz de identidade na forma contravariante de matriz de Pauli. Então, essa equação aqui, o conteúdo dessa equação é dizer uma partícula de massa nula que se propague com spin alinhado com a direção de movimento. Esse conceito é um conceito Lorentz invariante. Qualquer observador, né, essa equação aqui depende do referencial, tem um escalar de Lorentz nesse sentido. Então, a gente mostrou que essa equação, que é que a gente chama de equação de Weyl, né, que é a equação que Weyl descreveu os neutrinos, né, que é a equação de Weyl para os férmions left-handed, então não tem massa, é essa equação. Essa equação, no modelo padrão, é a equação que descreve o neutrino. Então, agora, a gente vê que o conteúdo dessa equação é, na verdade, essa equação, na verdade, especifica, né, uma relação entre o spin da partícula e o momento da partícula. Eu sei, né, que está cortado, eu sei, eu esqueci. Agora, a gente tem que ter, se essa partícula tem massa de repouso nula, a relação de dispersão dela deve ser E2 igual a P2, C2, é igual a PC. Então, de fato, aí a gente viu na aula passada, a gente introduziu esse conjunto de matrizes aqui, sigma barrado mi, né? A gente viu que essas matrizes, esse conjunto barrado, ele tem basicamente o mesmo setor temporal, mas o setor espacial consideravelmente. E as relações que aparecem, que a gente verificou para essas matrizes, são sigma barrado mi, sigma barrado mi, mais sigma ni. Sigma barrado mi igual a 2 vezes eta mi vezes a matriz identidade. A mesma relação vale trocando a ordem. Sigma barrado, sigma barrado. Essa equação, ela não troca a ordem das matrizes barradas. Ela simplesmente é uma relação simétrica em mínimas. Ela mantém as matrizes nas suas posições. Aqui é a mesma coisa. Sigma barrado mi mais sigma barrado mi, sigma mi. A gente verificou essa relação também que nos dá esse resultado aqui. Então, essas equações aqui, esse objeto aqui, essa matriz sigma é a matriz que aparece na equação de Weyl. E aí a gente aplicou a essa equação esse operador. A gente pegou esse operador, sigma barrado mi de mi, e aplicou esse operador em cima da equação de Weyl. I, H cortado, C, sigma mi, si igual a zero. Devido à simetria em dmi, dni, a gente simetriza essa relação, quer dizer, usa essa relação. A simetria em mini traz essa relação para essa equação, que vai dar o delta, o eta, né? E aí aqui a gente tirou aqui da Lambertiana, si é igual a zero.
Então, de fato, essa equação é uma equação tipo Klein-Gordon de massa zero para cada componente. Só que a equação colocada na sua forma de ordem 2, derivadas segundas, ela não acopla os componentes. Essa equação vale para x1, como essa equação vale para x2. Ao passo que a equação original do Klein é importante, a gente abriu essa expressão na aula passada, mostrou a matriz aí, a gente já trabalhou nisso. A gente mostrou na aula passada que essa equação interessante dela é que ela acopla x1 com x2. Então, ao propagar a partícula, essa equação sempre de primeira ordem, tendo essa matriz, ela não desacopla o x1 para x2. Eu não tenho duas equações, uma para x1 e uma para x2. Eu tenho duas equações acopladas para x1 e x2. E aí a gente mostrou também na aula passada que quando a gente usa a informação da equação de campo, a gente consegue escrever a componente x2 em função da componente x1 exclusivamente, que tem duas componentes complexas, real e imaginária. Então tem 2 graus de liberdade. Então, de fato, né, a equação de Weyl é montada, né, para descrever 2 graus de liberdade. Então, nós temos aqui, isso é a equação do Newton. Agora, a pergunta é, a gente não chegou a fazer isso na aula passada. A gente escreveu essa equação, depois vamos fazer a equação de Weyl do anti-Newton. Mas a equação de Weyl do Newton é essa. A pergunta é, como é que essa equação se transforma mediante mudança do sistema de referência? Nós já sabemos como essa matriz, como o spin meio e zero, se transforma quando a gente faz uma transformação de Lorentz. Quando a gente faz uma transformação de Lorentz, né, a gente sai das coordenadas x', né, para as coordenadas x' e mi, uma transformação de Lorentz, a gente está lembrado que a matriz que faz a transformação de Lorentz é essa aqui. Seja um boost ou uma rotação. Então, claro, as derivadas nós já tínhamos mostrado também. Quando a gente faz uma transformação, a lei de transformação das derivadas, né, na forma contravariante, é essa aqui, a lambda menos 1 exposto mi deriva, ou seja, lambda menos 1 mi. Só trocar linha com coluna. Mi, tá certo. E um Fermi, né, um espelhador de Weyl, esse alfa, quando faz essa transformação de Lorentz, ele vai esse linha alfa, que é L alfa, beta, esse beta. Tá certo. Eu fiz até a transformação infinitesimal. Temos que sair daqui o operador de momento angular, mais o operador de momento angular orbital, mais o operador de... Lembrando que essa matriz aqui para nós era justamente isso aqui, exponencial de I sobre 2, ômega kappa lambda, sigma kappa lambda. Nós não sabemos o que é essa matriz. A matriz que faz ela é o gerador das rotações do grupo de Lorentz no setor espelhorial. A gente até chamava isso aqui de sigma kappa lambda meio zero. Então, o que a gente quer ver agora é a equação de Weyl, ela deve ser, tem que ser covariante de Lorentz. Então, vamos ver que dessa forma a gente vai ter uma forma de fixar esses geradores também. Então, o que a gente vai fazer agora, deixa eu marcar isso aqui, é o seguinte: vamos pegar a equação de Weyl, escrita para um observador, a equação de Weyl, para o observador, né, para o observador, essa ela ia dar coordenado C, I, Cx igual a zero. A gente imagina que essa equação, sendo covariante, se ela é uma equação covariante, no outro sistema de referência, as matrizes sigma são simplesmente matrizes numéricas, quem muda são as coordenadas e o espelhador. Essa aqui é a equação de Weyl referencial SI. Esse objeto aqui eu sei como relacionar com esse. Esse objeto aqui é uma L, né? É o L. Essa matriz, né? 2 por 2, esses 6 geradores aqui, vamos determinar. Então está aqui. Então eu posso escrever essa equação da seguinte maneira. Botar aqui, ia cortar. Então tem esse L aqui. Esse L é uma matriz 2 por 2. Então ela não pode passar por aqui. Eu posso pegar essa relação, escrever assim, ia cortar C. Então vamos multiplicar essa relação, vou multiplicar por um L menos 1 esquerda. L é menos 1, sigma mi,
Agora, quem é esse objeto aqui? Esse objeto aqui nós sabemos, linha mi, lambda, menos 1, mi, mi. Lambda do psi de x. Isso aqui. O sentido da covariância está aqui. Se eu conheço, se a equação de válida é válida no referencial linha, por covariância, ela tem que ter a mesma forma no referencial selinha. Então, isso é o conceito de covariância. A equação não muda de forma, passa de um referencial para o outro. Se a equação é válida aqui, ela tem que ser válida aqui. Então, isso aqui está me mostrando que essa combinação aqui, ó, isso tudo aqui, tem que ser o meu sigma aí. Aí vai ficar cortado C, sigma n dx, psi de x igual a zero. Então, equação sendo válida aqui, essa equação automaticamente é válida, desde que essa combinação satisfaça essa condição. Você multiplicou? Eu multipliquei, botei L é menos 1 aqui. Ok, botou a mão. Peguei essa equação aqui, boto uma L é menos 1, para a gente poder ter, né, a equação na forma que a gente chama na forma adjunta, né? Que as matrizes, os operadores se transformam do tipo L é menos 1 ou L, matriz L, e aqui a matriz do grupo de Lorentz no sentido que eu estou aqui, no sentido das coordenadas. Então a gente ficou com essa relação, a gente tem que L é menos 1, essa matriz L tem que ser tal que L é menos 1, sigma mi L, lambda a menos 1, mi, isso aqui tem que ser igual a sigma mi. Sigma, perdão, ser igual a sigma mi. Desculpa. Então isso aqui tem que ser igual ao nosso sigma mi. Obrigado. Bom, então como esse índice mi está livre, nada me impede de multiplicar essa equação. Esse aqui é matriz 2 por 2, matriz 2 por 2, matriz 2 por 2. Esses caras aqui são matrizes 2 por 2 em forma fechada. Isso aqui, claro, o lambda é uma matriz 4 por 4, mas quem está aparecendo aqui não é a matriz 4 por 4, são os elementos da matriz. Então, do ponto de vista do mundo escritorial, da representação escritorial, isso aqui é um conjunto de números, são 4 números, né? São as 4 componentes. São os elementos de matriz, de uma matriz 4 por 4. Eu posso jogar, com isso a vantagem, vocês são coeficientes, não são matrizes 2 por 2. Eu posso pegar essa relação, só para inverter, eu posso multiplicar toda essa equação, tipo símbolo lambda capa mi. Lambda capa mi vezes lambda menos 1 mi, vai dar um delta de capa mi. Então, o lado esquerdo fica L é menos 1, sigma capa L. Do lado direito vai ficar justamente lambda capa e sigma i. Então essas matrizes são as matrizes do grupo de Lorentz, eu conheço, e essa matriz eu estou querendo determinar quem são as matrizes que representam uma dos bustos, quer dizer, os bustos, as rotações, no espaço da representação meio zero. Então, isso aqui vai me levar, daqui dessa equação, que nós vamos chegar a uma expressão explícita de sigma capa lambda na representação meio zero. Aqui nós vamos tirar esses objetos. Esses objetos aqui eu conheço, essa matriz aqui eu conheço. Então, a gente sabe então que a nossa matriz L tem essa forma exponencial de I sobre 2. Vamos botar aqui ômega rho sigma, sigma rho sigma. Eu vou omitir isso aqui para não ficar muito pesado a notação, quer dizer, está implícito que esse objeto aqui são esses geradores. Essa matriz aqui está clara para nós também quem é. Nós sabemos que essa matriz aqui em forma infinitesimal, bom, vou botar em forma genérica, nós sabemos que essa matriz aqui, lambda, ela é exponencial de I sobre 2, ômega rho sigma, sigma rho sigma, na representação 4 por 4. Mas aí a gente já tinha sabido, a gente já sabe que o sigma rho sigma, na forma 4 por 4, ele tem esses elementos, capa i. Vou precisar dessa matriz elemento capa i. A gente sabe que esse objeto aqui é menos i, delta de capa rho, eta de sigma i, menos delta de menos eta de rho i, delta de capa sigma. A gente já sabe
Quem são esses elementos de matriz aqui. Então, automaticamente eu sei quem é essa matriz, mas não sei quem são essas matrizes aqui. Os parâmetros são os mesmos, porque a mesma transformação de Lorentz que eu estou fazendo é uma só. Ela, nesse espaço de coordenadas, é representada por essas matrizes, e no espaço espinorial é representado por esses objetos, que eu não vou achar quem são. Então, a covariância, né, da equação de Weyl, ela vai me dar forma do gerador do grupo de Lorentz na representação do meio zero. Então vamos fazer uma transformação infinitesimal, que é o que a gente sempre faz. Eu quero determinar o expoente. Essas transformações são contínuas, fazer uma transformação infinitesimal. Então, o lado esquerdo vai ficar identidade menos lambda menos 1, menos I sobre 2, ômega rho sigma, sigma rho sigma. Sempre em primeira ordem. Aí temos aqui as matrizes sigma I, e F, na representação meio zero. Mais I sobre 2, ômega rho sigma, sigma rho sigma, igual a essa transformação aqui em inversão infinitesimal. Vai ficar a identidade, que vai ficar delta de kappa mi, mas substituindo em primeira ordem. Quando eu expandir isso aqui em primeira ordem, né, eu vou ter esse elemento de matriz multiplicando esse ômega. Esse menos 5 e 5 cancela, o meio vai cancelar, vai dar um fator 2. Então nós vamos ter aqui ômega kappa mi, sigma mi. Então, basicamente, a relação que a gente tem é essa. Esse termo aqui vai ficar sigma mi, e esse termo aqui vai ficar sigma kappa, né? Aqui está errado, sigma kappa, eu botei errado, tá? Esse termo aqui. Então, o primeiro termo da sigma kappa da esquerda, sigma kappa da direita, e cancela. Então, a gente vai ter esse fator aqui, ó, menos I sobre 2, ômega rho sigma, comutador, sigma ou sigma kappa. Tá? Aí o segundo, esse primeiro termo vai ficar esse finalmente, o segundo termo vai ficar esse cara aqui, um sigma na frente desse. Vai ficar só trocar o sinal da mais, né? Esse termo vai ser quadrático, a gente está abandonando. E aqui do lado direito, esse termo já foi embora, então nós temos aqui ômega kappa e então a gente tem essa equação. A pergunta é, quem são esses objetos? Será que essa relação aqui me é suficiente para eu saber quem são os homens? Então, basicamente, o que eu estou ganhando aqui? Eu tenho um comutador dessa matriz com esse sigma, tem que dar do lado direito sigma. Vai estar dando uma combinação linear do sigma. Olha os ômegas aqui com os ômegas aqui. Então, isso aqui está me inspirando o seguinte, o que eu conheço das matrizes, da álgebra das matrizes sigma, que eu tenho para a álgebra dessas matrizes sigma, são essas relações aqui. Sigma, vamos dizer, sigma mi. Sigma, nós escrevemos ainda agora, sigma barrado mi, mais sigma mi. Sigma barrado mi, igual a 2 vezes, eta mi, vezes a identidade. E a relação com a ordem trocada, sigma barrado mi, sigma mi, mais sigma barrado mi, sigma mi, igual a 2 vezes eta mi, identidade. Então tem essas duas relações. Essas duas relações aqui estão me inspirando a pensar o que? Se eu tenho sigma desse lado, sigma desse lado, observe que essas matrizes, esse objeto aqui é antissimétrico. Para eu ter computador de matriz, né? Matrizes de Pauli, quando computam, elas geram do lado direito matrizes de Pauli. Então essa relação está me inspirando que esse objeto aqui certamente deve ser o produto, né, dessas matrizes. Só que elas são ansimetrizadas. Então tem duas opções aqui. Né? Com esse tipo de análise simples, né, que o computador de matriz sigma, o matriz sigma da matriz sigma, então as duas possibilidades que eu tenho, né, seria o ômega rho sigma, ele pode ser uma constante, que não sei o que é, posso fixar essa constante depois, alguma coisa do tipo sigma
Rho, sigma barrado sigma, menos sigma barrado Rho. Tem que ser uma relação, alguma coisa que seja antissimétrica. Se eu colocar todos dois sigma, vai dar zero, vai ficar sigma Rho, sigma menos sigma Rho. Então uma matriz tem que ser sigma e a outra tem que ser barrada. Ou vice-versa, eu poderia pegar a outra possibilidade, nada me impede de pegar, seria essa aqui. Alfa, sigma barrado Rho, sigma menos sigma barrado sigma. Eu tenho duas escolhas, possivelmente duas possibilidades aqui. A gente aqui tem essa matriz sigma, aqui a gente tem uma matriz sigma, e aqui a gente tem um produto sigma com sigma. Eu gosto muito sempre, ali quando você fez aquela primeira forma lá em cima, certo? você fez o que o ômega, foi delta mais ômega, né? Isso. Você não quis usar essa expansão? Não, eu usei isso aqui. Quando eu coloquei isso aqui, eu expandi isso aqui em primeira ordem, então foi identidade mais I sobre 2 vezes isso. E aí, como esse elemento que capa lambda é dado por essa expressão, está misturando tudo, já estou botando aqui nesse lado direito, eu botei justamente porque essa matriz lambda é a matriz das transformações lógicas no espaço de coordenadas. Então eu usei ela aqui. Essa matriz é que eu estou querendo determinar, é a matriz de Lorentz, mas no espaço dos térmicos, no espaço dos estilos, que é um outro espaço. Então, estou juntando os dois espaços agora. Mas essa expressão aqui, isso aqui, é exatamente a expansão em primeira ordem dessa exponencial. Identidade mais I sobre 2 vezes isso. Onde os elementos dessa matriz são esses caras. Então, esse menos I vai ser o I, vai ficar um meio, mas aí esses dois caras, quando contraídos com ômega, vai dar ômega capa lambda menos ômega lambda capa. Dá um fator 2 e aí fica exatamente isso aqui. Isso aqui é o lambda, isso aqui, ó. Isso aqui é o lambda. Capa I em primeira ordem. Aquela expressão, certo? Então nós temos essas duas possibilidades. Deixa eu pagar isso aqui. Deixa eu botar isso aqui, eu esqueci. Vou lembrar que eu vou colocar L menos 1. Nós ficamos com isso aqui, L menos 1, sigma capa, L igual a lambda, capa I, sigma I. Isso que nós vamos fazer. Então, depois eu vou puxar isso aqui. Então, a pergunta é, trabalhando, colocando essa relação aqui, ou colocando essa relação aqui, será que ambas fecham essa relação ou uma delas? Claro, eu não sei quem é esse alfa, eu vou ter que depois vocês sabem, pode ser um quarto, meio, não sei como é. Esse alfa fica a determinar, mas eu tenho que ver qual dessas duas relações fecha aquela com essa aqui. Vamos pensar o seguinte, ó. O comutador, né? Isso aqui eu tenho, seria alguma coisa sempre do tipo uma matriz sigma com uma matriz sigma barrado com uma matriz sigma. Então, claro, alguma coisa desse tipo aqui, que sempre que eu tiver uma matriz A com uma matriz B, comutador com uma matriz C, quer dizer, isso aqui é A é C menos C A. Pode somar e subtrair essa quantidade aqui, A, CB, menos A, CB. Somei e subtrair essa quantidade aqui. Então, a primeira, esse termo aqui, ele produz o A, anticomutador de B com C. E o segundo termo, ele produz o anticomutador de A com C, desse jeito. Então, eu consigo reduzir essa expressão a duas expressões onde eu calculo o onde eu tenho o anticomutador. Mas o anticomutador, a gente já sabe, é o que dá aqueles etas. Então, deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é só o esquema do raciocínio. E eu tenho que sobrar uma matriz dessa.
Tem que sobrar essa matriz. Essa linha de raciocínio me diz que provavelmente a seleção é essa. Eu posso fazer as duas e ver que só essa vai bater. Mas essa linha de raciocínio que eu coloquei ali já me diz que deve ser essa relação aqui. Deve estar. Então, vamos fazer o seguinte: substituir essa relação aqui e aqui. Ver se isso fecha. Se não fechar, outra possibilidade é substituir essa relação aqui e aqui e ver se fecha. Vamos começar pela segunda. Então, nós temos o seguinte: menos I sobre 2 ômega cossi. Nós estamos propondo, nós vamos colocar aqui essa expressão. Então, tem um alfa aqui, vou ter esse alfa global aqui, deixar esse alfazinho aqui. E aí aqui a gente está colocando sigma barrado rho, sigma, menos sigma barrado sigma, comutador com sigma kappa, né? Isso temos que dar para nós ômega kappa sigma. Então, nós esperamos, né, que essa relação possa ser satisfeita, né, dessas duas, começando por essa aqui. Vamos abrir essa expressão aqui, só para botar tudo junto, vamos botar isso aqui. Então ficou menos isso, 2 ômega cossi. Então aqui nós temos alfa, aí vamos lá, sigma barrado por sigma, vezes sigma kappa, menos esse outro termo, vai ficar aqui, mais I sobre 2, ômega cossi, temos o fator alfa, e aí essa matriz aqui na frente dessa, sigma kappa, sigma barrado, sigma, certo? Então, foi essa primeira relação. Fiz o computador, barra, sigma kappa, isso aqui na frente do sigma kappa, e depois o sigma kappa na frente do sigma kappa na frente desse. E aqui é a mesma coisa. E com esse menos aqui dá mais. Então vai dar mais isso sobre 2, ômega do sigma alfa. Aí vamos ter sigma barrado, sigma, rho, sigma. Esse termo aqui. Senão, quando esse cara passar para frente, ele vai ficar com menos I sobre 2, ômega do sigma, alfa, sigma kappa, sigma barrado, sigma. No final, a gente espera que essa relação aqui possa, ou essa até de alguma forma, tem que reproduzir do lado direito ômega kappa, sigma, fechar essa relação. Se essa relação puder ser fechada, a gente vai determinar o alfa. A gente sabe quem é o alfa. Se não der solução para alfa, é porque essa relação não é a boa, tem que ser a outra. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou. Vamos fazer assim. Deixa eu apagar isso aqui. Eu acho que eu posso fazer isso aqui tudo que está do lado. E a relação mestra que a gente tem é essa. Isso aqui que é importante para nós. A gente precisa resolver essa equação para determinar o L. Determinar o L significa determinar o sigma, né? Então, o que eu estou fazendo esse exercício? Porque isso aqui vai me dar exatamente isso. Quem sabe o sigma, sabe o operador de spin. Ela está sabendo quem é o operador de spin, ela te diz no setor dos neutrinos. Não é que o neutrino, quem é que coordena, né, o setor de spin do neutrino. Por que nós estamos fazendo todas essas coisas? Esse é um curso de eletromagnetismo e a gente precisa compreender, né, a relação entre spin, carga elétrica e campo eletromagnético. A gente precisa saber cada equação fundamental, como é que relaciona o spin, a carga e o campo de fóton. Quando o fóton interage, o fóton não interage só com a carga, o fóton interage também com o setor magnético. Então, o dipolo, mas o dipolo magnético é o spin. Então, a interação eletromagnética, fatalmente, ela passa pelo spin, né? Então, na verdade, né, vendo no outro curso, no curso de QED, a gente está vendo aí, para quem nunca tinha visto, a gente está vendo que, às vezes, nem é o setor magnético, como no caso dos neutrinos. Os neutrinos de maior ano não tem momento magnético. Eles têm, o termo dele, o termo que faz a interação eletromagnética, não é o termo de forma magnética, mas é aquele chamado termo de momento toroidal, ou momento de anapolo, né? Aquele completamente um objeto que não aparece, né, nunca
Em nenhum outro caso de campo vai ser. Então, você tem uma partícula realmente neutra, genuinamente neutra, interagindo com o campo eletromagnético por um momento superior, que é esse momento toroidal, que não é nem momento de monopolo, nem momento de dipolo, nem eletromagnético. Então, a gente precisa compreender realmente o setor do espírito das partículas para poder ter ideia de como é a interação eletromagnética do nível mais fundamental possível. É por isso que eu estou fazendo esse esforço aqui, né? Não é só no elétron, mas o neutrino também tem interação eletromagnética pelo seu momento. Bom, então vamos ver, dar uma olhadinha nessa equação, o que a gente pode fazer aqui. Observe o seguinte, vamos dar uma olhadinha. Esse tem que obter um sigma lá. A relação que a gente vai ter que usar é aquela relação de álgebra de Pills. Sigma, sigma barrado mais sigma, sigma barrado igual a 2 vezes a métrica. Vamos dar uma olhadinha nessa equação. Por exemplo, eu posso trocar. Se nós trocar esse cara com esse cara aqui, esse objeto com esse objeto, eu posso colocar os dois sigmas na frente, né? Vamos ver isso aqui. Se a gente faz uma troquinha desses dois objetos aqui, né? Vou produzir aqui um enter e vou produzir um sigma, tá certo, sigma barrado. Ao passo que aqui, né, se eu fizer essa, então eu tenho esse sigma barrado, vou pensar que eu tenho um sigma barrado com um sigma. Bom, então se eu pegar esse termo aqui e trocar, se aqui eu usar o anticomutador, sigma barrado, eu uso isso aqui 2 vezes, né? Basicamente esse aqui deve ser o ponto. Se eu pegar, mantiver esse sigma aqui no lugar dele e usar a relação de anticomutação aqui, eu vou botar sigma barrado por, tá certo? Vamos ter sigma barrado por, que a gente pode fazer então, vamos manter essas equações assim. Eu vou deixar essa equação aqui, tá boa, ver se eu consigo trazer essas duas relações aqui, deixa eu ver, eu posso somar, quer dizer, a relação que eu tenho aqui, né, é uma relação de antissimetria, não é a relação que nós conhecemos a relação de simetria, que dá o comutador, anticomutador, aqui tá, eu estaria ganhando basicamente o anticomutador, né, esses dois termos aqui, sigma, rho. Então o que a gente poderia fazer aqui, se a gente, deixa eu ver só, a ideia poderia ser, se a gente aqui trocar, quem é a relação que eu vou usar só para lembrar? Sigma barrado sigma, mais sigma barrado sigma, isso aqui, então nós dois, sigma, vou omitir a identidade, Deus é a matriz da identidade. Então, essa combinação aqui, sigma barrado sigma, rho, eu posso escrever como 2 vezes zeta possível. Posso escrever essa relação assim, 2 vezes zeta possível. Menos sigma rho, sigma barrado sigma, certo? Poderia passar esse termo para cá, né? Escrever isso aqui dessa maneira. Esse termo aqui, se a gente observar bem, ó, isso aqui é antissimétrico em rho sigma. Isso aqui é simétrico em rho sigma. Então, essa contração aqui é identicamente nula. E aí nós estamos produzindo aqui um termo que vai ter sigma rho, sigma barrado sigma, esse termo aqui só vai trocar o sinal, então esses dois termos vão se juntar. E essa combinação aqui, ela vai deixar o sigma kappa quietinho e vai produzir justamente um anticomutador. Então, fazer essa substituição aqui pode ser uma coisa promissora. Como também tentar fazer essa substituição aqui nesses dois termos, um tem menos, outro tem mais também, né? Então, se a gente faz essa substituição aqui, eu vou produzir, se eu faço essa substituição aqui, ó, eu vou dizer que isso aqui é 2 eta sigma rho menos sigma barrado rho sigma. Esse termo aqui de novo, esse cara aqui me mata, isso aqui, essa contração me zera o ômega. E essa contração aqui ela me produz um sigma, cara, vai ficar sigma barrado rho sigma, mais sigma barrado rho, sigma barrado, menos sigma barrado rho sigma. Então esse termo aqui vai acabar ficando igual a esse, isso mesmo, né? Esses dois termos aqui se somam, né, na ordem trocada, né? Ficou sigma barrado rho, sigma, peraí, aí ficou mais, eu preciso usar isso aqui. Não, estou trocando a ordem, não deveria trocar a ordem. Então esse termo aqui, ó, tem um sigma kappa aqui, é sigma barrado rho sigma.
Esse aqui ficou sigma barra rho também, peraí, eu coloquei a ordem certa. Rho menos sigma barra rho, sigma, tá certo. Então esse termo aqui pode se juntar com esse aqui, mantendo o sigma K, mas só que o sigma K desse está na frente, né? E esse aqui o sigma K está atrás. Então é melhor manter a ordem. O sigma K está ficando atrás aqui desses dois, e o sigma K está ficando atrás desses dois, tá certo? Então eu vou ter sigma barra rho, sigma, mais eu deveria produzir aqui em cima, eu deveria manter sempre o barrado na frente. Então para eu produzir, manter sempre o barrado na frente, essa substituição nunca parece não ser boa, né? Porque eu vou ter o sigma K aqui atrás, e esse termo aqui ele vai simplesmente se somar com esse, né? Então, sigma barra rho, eu deveria ter uma ideia. Para poder usar a relação de anticomutação, que é essa relação aqui, a gente tem que manter a ordem na frente, sempre ou sigma barrado ou sigma, eu não posso trocar a ordem. Então, talvez essa substituição. Deixa eu Não, eu acho que você só passou ali, ó. Oi? Ó, sigma barrado, sigma rho. Isso. Então, é porque na verdade você escreveu lá, é o outro que você passou para o lado. Esse aqui eu fiz o seguinte. O barrado está no sigma rho ali embaixo. Aqui, né? Só Perdão, deixa eu apagar aqui, então, desculpa, pode ser que seja, deixa eu ver. Isso aqui está dando 2 eta sigma rho, perfeito. E aí agora, menos sigma barrado, rho, manter o rho, Aí foi isso aí. sigma, acho que aí fica certinho, né, certo? Isso. Pois é, mas aí esse aqui vai ficar funcional menos. Então, essa relação vai ficar igualzinha a essa, né? Eu precisaria produzir assim, ó, sigma barrado rho, sigma, mais sigma barrado sigma rho. Então, precisando produzir essa e aí eu estou jogando, mas eu estou dizendo, tudo bem, esse termo aqui vai ficar igual a esse. Eu vou juntar esses dois termos, tá certo? Tá bom. Aí nós vamos ter então sigma, a estrutura que nós vamos produzir vai ser essa, sigma barrado, sigma, tá certo? E aí se nós pegarmos esse lado aqui, a mesma coisa vai acontecer, isso aqui vai cancelar isso, e aí vai sobrar esse termo aqui, o segundo termo que vai sobrar vai ter um sigma na frente, sigma está aqui na frente, e aí nós vamos produzir um sigma barrado, sigma, certo? Sigma barrado, sigma barrado, então, esses dois termos vão se aglutinar num só, com fator 2, não, com fator 2 não, mas com fator alfa mais 1, e esse termo aqui é a mesma coisa, muito bem. Agora, para eu produzir, provavelmente vai ser isso, para eu produzir essa relação, então eu teria, nesse caso aqui, vamos ver só, nesse caso aqui a gente produziria o sigma barrado rho, sigma, é o que vai sair daqui. Esses dois termos vão se juntar com o sigma K aqui atrás. E depois, esses dois termos aqui, eles vão estar dando para a gente sigma K, né? Está dando para a gente sigma K na frente, mas aí vai estar sigma barrado, rho, por exemplo, sigma. Acho que é isso que está acontecendo, né? Estou produzindo, esses dois termos são iguais, eu estou produzindo isso aqui. Isso aqui, quer dizer, sempre um mais alto. A questão é se nós, né, se eu usar agora essa, eu teria que, de alguma forma, usar aquele comutador, que eu não estou usando ainda, né? Mas se eu usar aquele comutador, eu trago esse sigma para cá, tudo bem, a sigma barrado rho, sigma K. E depois, se eu usar esse processo para cá, eu tenho que ver como é que eu vou acabar com uma matriz sigma só. Para eu acabar com uma matriz sigma só, eu tenho que, de alguma maneira, produzir etas que eu vou pegar sigma. Então, por exemplo, alguma coisa aqui vai me dar um eta kappa rho. E aí, assim, eta kappa rho, alguma coisa como eta, a gente vai ter que produzir esse sigma nível. A gente vai ter que multiplicar, tá dando. Quem é o índice que está contraído? Tem um eta rho sigma. Então, eu deveria produzir do lado direito alguma coisa que o índice do kappa ele tem que se deslocar para o ômega. Para o índice do kappa se deslocar para o ômega, é preciso que eu tenha um comutador de sigma kappa com algum sigma barrado, para poder dar o delta de kappa rho, um delta de kappa rho, um delta de kappa sigma. Acho que a estrutura, quer dizer, o que tem que acontecer aí, deixa eu apagar isso aqui. Mas a gente, da maneira que está fazendo aqui, você está observando, sério, a gente está produzindo o mesmo termo, não está produzindo
não estou produzindo como está, estou produzindo mesmo. Vamos dar mais uma olhadinha, só com um pouquinho de cuidado, está tudo aí, a gente só saber, um certo juízo aí, o que fazer. Deixa eu ver se a gente isola, né? Quer dizer, a gente vai precisar produzir alguma coisa que dê deltas de kappa rho e deltas de kappa sigma, para eu justamente tirar o índice rho ou o índice sigma daqui e transformar no índice kappa e sobrando apenas uma matriz sigma. Daí eu fecho com o lado direito. Então, esse deve ser o raciocínio da gente. Nós não podemos trocar essas matrizes porque nós não temos relação de anticomutação entre sigma e sigma. Temos entre sigma e sigma barrado. Então, vamos ver, deixa eu apagar isso para não confundir muito. E ver o que a gente pode fazer de melhor aí. Se a gente mantiver, por exemplo, esse sigma kappa aqui, se a gente puder mexer com esses dois termos aqui, então, eu poderia pensar, se eu transito esse sigma para cá, usando a relação de anticomutação, tá certo? Então, isso é ruim, porque depois eu vou ficar com sigma kappa em cima do sigma sigma. Eu tenho que produzir coisas que possam reproduzir sigma barrado, mais sigma barrado, só trocando os índices. Então, esse aqui, vamos ver que traz um sigma, vamos deixar sempre sigma no final. Se eu troco esses dois índices, né, eu boto essa matriz sigma barrado no meio. Tá certo? Se eu troco esses dois índices, então eu vou jogar o sigma com sigma barrado no pouco. Tá, e aí aqui, deixa eu falar uma coisa. Se nós trocarmos, vai produzir duas vezes eta de rho sigma menos sigma barrado. É a mesma coisa, sigma barrado sigma, né? Sigma barrado rho. Eu já usei antes simetria, né? Pois esse termo aqui, ele já é, a não ser que a gente pudesse simplificar da seguinte maneira. Ó, talvez eu possa fazer uma simplificação. Sabe qual é? É o seguinte. Esse cara é antissimétrico com você, certo? Esse cara aqui é antissimétrico com você. Essa combinação, estou mudando a ordem, é antissimétrico com você. Então, se eu tiro, se eu renomeio os índices aqui, na verdade, eu posso apagar isso aqui. Acho que pode ser uma saída mais simples até apagar isso aqui. Em vez de fazer isso que eu estou fazendo aqui, vamos tentar fazer a seguinte operação aqui. Esse cara aqui é antissimétrico com você. Esse cara aqui é antissimétrico com você. Então, essa relação que está aqui, ela pode ser escrita assim. Menos I, o fator 2 vai desaparecer se eu fizer isso aqui. Porque, na verdade, né, esse termo aqui, contraído com isso, é igual a esse termo aqui, contraído com isso. Basta eu pegar, se eu pegar nesse segundo termo aqui, substituir o rho vira sigma, o sigma vira rho, então isso aqui vai ficar sigma, vai ficar rho, e isso aqui vai ficar sigma. E aí usa a antissimetria que a gente reproduz esse termo. Então, quer dizer, se eu quiser cortar esse termo aqui, eu produzo um fator 2. Então, vai ficar ômega com sigma, parando a constante alfa, e aqui nós vamos ter sigma barra rho, sigma, com a matriz sigma kappa. A gente já cortou esse termo aqui. Então, não precisa fazer tudo isso. Esse termo aqui é uma réplica desse por um fator 2. Por causa da antissimetria. Eu estou dizendo isso, eu tenho um objeto aqui que é antissimétrico. Aí tem um objeto aqui que é, vamos dizer assim, um A rho sigma menos um A sigma. Quer dizer, que é um objeto, aquele objeto que está aqui dentro do parênteses, por construção, é isso aqui. Ele é antissimétrico. Então, quer dizer, esse termo aqui, se eu trocar rho sigma em cima do rho, ele reproduz o primeiro. O fator 2. Eu estou pegando, né, esse objeto todo aqui é antissimétrico. Então, quer dizer, o meio disso aqui, né, é simplesmente a parte antissimétrica dessa combinação. Então, se a gente colocar assim, aí a coisa vai ficar assim. Vou botar menos sigma, alfa. Aí a gente vai ter dois termos apenas. Vamos ter sigma barra rho, sigma kappa, mais I com sigma alfa, sigma kappa, sigma barra rho, sigma. Só fazer o comparador. E aí agora o que a gente pode usar aqui? Se eu usar aqui que esse cara aqui, por exemplo, 2 vezes eta rho sigma, mais, menos sigma barra sigma rho, vamos desenvolver esse termo um pouquinho mais. Então esse aqui dá 0. Então esse termo vai ficar mais I ômega
sigma barrado sigma, sigma rho, sigma kappa. Produzimos isso aqui nesse o que nós fizemos aqui? Se a gente traz esse cara aqui para cá, então a gente vai, como se a gente agora faz a mesma coisa, por exemplo, aqui. Você vai ler aqui, né? Eu vou produzir o eta do sigma, e aí vou colocar sigma kappa, eu vou deixar o sigma kappa aqui, isso ainda, talvez o ideal seria a gente colocar o sigma kappa, aqui eu vou produzir o sigma kappa, tem como eu transformar isso em um anticomunicador, vou pegar um outro kappa rho, sigma kappa, e aí aqui se eu tivesse sigma rho, sigma barrado, eu tenho que jogar, eu tenho que de alguma forma usar essa relação aqui, ó, sigma kappa, sigma barrado mais sigma rho, sigma barrado kappa, essa relação vai ser crucial para nós, 2 vezes delta de kappa rho. Essa relação vai nos permitir transformar um índice rho no índice kappa, que é o que a gente tem aqui do lado direito. E aí sobra uma matriz, né, para encontrar. Então, se a gente usar, deixa eu ver se vale a pena a gente talvez usar essa relação aqui e aqui. Com isso, o que a gente faz? A gente produz esse termo aqui, certo? Então, eu vou colocar esse cara aqui, vou produzir esse termo aqui, no lugar, então, eu estou pegando esse termo aqui. Eu estou produzindo esse termo aqui, me sobrando uma matriz 5, perfeito. E eu vou estar gerando um termo que vai ter o sigma rho na frente, sigma barrado kappa, tá? Então, pode ser mais produção. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, o ideal seria fazer isso aqui assim. Vamos ver agora. Então, talvez, né, porque essas duas matrizes aqui eu não tenho nada a fazer, porque eu não tenho uma relação de anticommutação de sigma com sigma, mas eu tenho essa relação de anticommutação. Então, o que eu estou pensando aqui é colocar o seguinte: isso aqui é 2 vezes delta de kappa rho. E aí, esse termo aqui, o que ele faz? Ele produz esse kappa, sigma, tá? Esse índice nítido, esse aqui é um parâmetro. Então, vamos pensar nisso. A gente teria que colocar algo desse tipo, menos sigma barrado, menos sigma rho, sigma barrado, certo? Estou usando essa versão aqui da relação. Sigma kappa, sigma barrado rho, sigma rho, sigma barrado kappa, igual a 2 vezes delta de kappa rho. Então, eu não posso trocar outras matriz. Então, essa relação aqui, esse termo aqui me daria um termo desejado, mas aí a gente ficaria com esse termo aqui junto. Deixa eu ver o que vai acontecer agora se a gente juntar essa. Então ficou esse termo que está quietinho aqui desde o início, alfa, sigma barrado rho, sigma kappa. E esse termo vai aparecer aqui agora, menos i, ômega ou sigma, vezes alfa também, né? E aí vamos ter sigma kappa na frente, isso, sigma rho, menos i, menos sigma rho, sigma barrado kappa, sigma. Apareceu esse termo aqui. Então, fica assim. Não, esse aqui não deu zero, não. Esse termo aqui vai sobrar para a gente. Esse termo aqui vai ser bom, porque ele vai produzir um ômega, ó. Esse rho vai ficar cá. Vai produzir um ômega de rho sigma vezes esse sigma, que é um termo exatamente que está aqui, ó. É o termo que eu preciso para fechar aqui. Opa, bem lógico. Então esse termo aqui é bem-vindo, né? Só que sobram esses 2 termos aqui agora. Então, o que a gente vai fazer com esses. Agora, o que eu tenho aqui na minha obra? Eu posso fazer. Eu produzi a matriz sigma barrado kappa. Tá? Mas quer dizer, eu produzi esse termo aqui que eu preciso, mas as custas de ter colocado uma matriz sigma barrado kappa aqui. Então, agora o que a gente pode ver é se eu trago essa relação aqui para cá. Uso isso aqui. Esse termo aqui vai produzir eta ou sigma, que vai cancelar com esse, e vai produzir um termo que vai ser i ômega ou sigma
sigma barrado sigma, sigma rho, sigma kappa. Se me faria isso, se eu fizer isso que eu estou falando aqui. Primeiro termo dá zero, se eu transformar, se eu usar o anticommutador desses dois objetos, eu vou produzir alguma coisa que é eta, que vai cancelar com esse. Aí sobra esse termo aqui, em que eu trago sigma barrado sigma para frente, sigma rho e o sigma kappa aqui. Eu produzi esse termo aqui, contra esse que sobrou, que é bonzinho, e aí agora nós ficamos com esse termo aqui. Tá certo? O que eu posso fazer agora aqui de novo? Se tem como eu teria que ver que essa soma aqui deveria de alguma maneira cancelar, né? Para eu poder ficar com uma coisa só limpinha, né? Ficar só com esse termo aqui. Comuta o. Que esses dois eu não posso comutar. Kappa com sigma. O sigma rho. Não posso. Não, nos termos sigma. Esse aqui de cima. Um de lá. Se eu comutar esses dois aqui, por exemplo, eu vou estar trazendo o sigma kappa, pode ser. Então vamos ver. Então eu quero trazer. Perdão, deixa eu apagar isso aqui. Então, a sua solução pode ser essa aqui. Se nós trouxermos, porque esse sigma kappa estava cá na frente, eu trouxe ele para cá. Agora vamos tentar trazer ele mais para o final ainda. Então, como o que está sugerindo aqui, isso aqui me daria duas vezes delta de kappa sigma. Tá certo? Me daria, que é um termo bom também, porque ele vai transformar esse sigma no kappa e vai sobrar esse carinha, se junta com um termo desse tipo, uma coisa boa. E esse termo aqui vai produzir um sinal mais agora, e ômega ou sigma alfa. E aí vamos ter, mantendo o sigma rho aqui na frente. E aí ele vai produzir um sigma barrado. Vai produzir sigma barrado sigma. E não tira a ordem, né? Sigma barrado sigma kappa. Ele faria isso. Tá? E aí eu tenho o sigma. Vamos tentar essa situação assim. Nossa, que isso aqui. Vou apagar isso aqui. Então a ideia que a gente está fazendo é essa. Vou tirar, então, vou apagar isso aqui. Então, qual foi a maneira de simplificar um pouco o cálculo? Então nós temos que calcular essa relação aqui. No nosso programa nós nos batemos aqui, travamos aqui, eu travei aqui, batemos aqui, tem que pensar, ver se essa relação pode ser satisfeita. Então eu tinha esse termo completo aqui. Então o que a gente, só para lembrar, vamos pegar esse segundo termo aqui, ó, ômega ou sigma barrado sigma rho. Então temos isso menos isso vezes isso. Desse termo aqui eu vou trocar rho com sigma com rho. E aí eu vou usar esse termo aqui antissimétrico. Vai ficar possível. Menos aqui. Era mais, vai ficar menos. Então, olha só, esse termo aqui, fazendo essa transformação, trocando rho com sigma em cima com rho nesse termo aqui, ele era o mais, fica o menos se soma com esse. Então, realmente eu não preciso, eu posso dispensar esse termo aqui. Esse termo aqui eu tiro fora, mas aí eu arranco fora o fator 2 aqui. Então, essa relação ficou assim, menos I. Só fez isso porque simplifica um pouquinho, né? A gente perde um termo de tem que trabalhar dobrado, não vai precisar trabalhar dobrado. A gente ficou com isso aqui. Sigma barrado rho, sigma, computador com sigma kappa. Então, está com essa relação. E a gente quer fechar com essa relação aqui. E aí que a gente entrou naquela discussão. Então, nós abrimos essa expressão aqui. Qual é o esforço que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos buscando os geradores do grupo de Lorentz, os L, na representação Lepers, que a gente está puxando, para ver como é que fica o operador de spin. Então, para a gente não errar aqui em sinal, sigma kappa mais sigma alfa. Sigma kappa, sigma barrado rho, sigma sigma. Vou omitir isso por enquanto. Vou trabalhar só o lado direito, tá? Perfeito. E aí, qual foi o passo que nós seguimos aqui? Deixamos esse termo aqui quietinho, né? Mexemos nele não. Mexemos nesse termo aqui. O que a gente fez nesse termo aqui foi trazer o sigma para cá. Então, o que a gente fez aqui foi usar aqui, isso aqui é duas vezes delta de kappa rho menos sigma rho, sigma barrado kappa.
o que nós fizemos aqui. Não tivemos isso aqui, né? Estou seguindo aí o finalzinho com a ajuda aí do Yuri. Vamos lá. Então, a gente ficou esse termo aqui, senão. Então, esse termo aqui, vamos lá, já vamos trabalhar esse termo aqui. Deu 2i alfa, deu i, tá? 2 alfa, tá? Então, juntou esse i, esse 2 alfa, o delta de capa rho, então ficou ômega de capa sigma, e aí contraído com essa matriz sigma c. O que é um termo, como a gente falou, desejável no sentido de estar produzindo algo que já está do lado direito. Mas aí a gente ficou com aqueles dois termos lá. Então, retomar o primeiro termo, menos i, ou menos sigma, alfa, sigma alfa, sigma, sigma. E aí agora o termo novo que nós produzimos, menos i, ômega do sigma, né? Menos i, ômega do sigma, alfa, sigma rho, sigma barrado capa, sigma c. Certo? Legal. Então esse termo aqui está nos bons termos, né? Tá de uma forma. Aí o que a gente fez agora foi a dica aí do Yuri, que é joga esse termo para cá. Então isso aqui vai ficar delta de capa c. Menos delta de capa sigma, duas vezes delta de capa sigma, menos sigma barrado sigma capa. Usando agora aquele anticomutador, né? Que é a nossa relação, não troca a ordem da barrada com a barra. Troca os índices, mas não troca a ordem. Beleza, então, esse termo aqui vai se juntar, então, vou botar aqui embaixo, tá? Esse termo aqui vai produzir o seguinte, menos 2i alfa, i, 2 alfa. Você aumenta, menos i, 2 alfa, e delta de capa sigma, então vai ficar ômega de rho capa. E aí, contraído com a matriz sigma. Ficou aqui. A gente está vendo esse termo aqui, ó, devidando em simetria, em segundo, eu posso botar tudo rho aqui. E aí, esse aqui é esse e não está perdendo ele, tá bem. Então esse termo aqui foi embora. Agora esse termo aqui ficou mais i, aí ficou sigma barra. Aí esse termo aqui, olha, ele ficou sigma cá no final. Mas aí ele vai produzir, como o sinal dele vai ficar mais, ele vai se somar, porque o sigma vai ficar sigma barrado rho, sigma, mais sigma barrado sigma, sigma rho. Então esse termo aqui, quando se juntar agora com esse termo aqui, eles vão produzir justamente o anticomutador. Vai produzir sigma barrado rho, sigma, mais sigma barrado sigma, mais sigma rho, sigma barrado sigma. Então ele produziu, mas esse aqui, né? Ele produz sigma barrado rho, o sigma capa ficou para trás. Ele está produzindo, né? Sigma rho, mas ele está trocando a outra, ele não está passando. Ele está produzindo mais i, ômega rho sigma, está produzindo sigma barrado. Estou trocando a ordem aqui, está ficando esse barrado na frente. Ah, não, tá certo. Esse aqui ficou. Ficou sigma barrado. Perdão. Eu estava olhando o contrário. Esse termo aqui fica vezes esse, sigma rho, sigma barrado, sigma. Eu tinha que produzir sigma barrado rho, sigma, mais sigma barrado, sigma. Eu trouxe o sigma aqui para trás, resolvi esse problema, mas fui produzindo essa expressão que eu contei lá. E vou ver se tem alguma coisa de antissimetria aqui com você. Esse fator alfa genérico, então ficou sigma barrado rho, sigma, vezes sigma capa, mais sigma rho, sigma barrado sigma,
sigma K. O ruim dessa expressão, eu não estou produzindo, não estou podendo produzir, a não ser que eu trocasse aqui alguma coisa, tudo bem, posso até trocar. Né? Mas isso não é uma questão de um simétrico com anticimétrico, podemos usar? Não, sabe por que ele não é simétrico, Cláudia? Pelo seguinte, esse termo aqui, né? Isso aqui é simétrico, mas esse termo aqui não é simétrico. Se eu trocar rho com sigma nessa expressão, esse cara aqui fica sigma barrado sigma rho, que não é esse termo aqui, porque essas matrizes não comutam, tá? Então, a única saída que a gente tem aqui... Tem um sinal faltando aí. Oi? Um sinal faltando? Sinal não é mais, ó. Isso aqui é mais menos, né? Perdão. Isso aqui é menos. Perdão, obrigado, Yuri. Menos aqui. E esse aqui que ficou. Tá certo. Tá jóia, ficou assim. Então, de qualquer maneira, eu posso invocar a simetria. O que a gente pode mais fazer aqui seria, se a gente usar aqui, tá certo, se a gente usa aqui, tento trazer, quer dizer, a nossa ideia é poder produzir algo que tenha sempre um na frente, entendeu? Não poderia trocar essa ordem, né? Eu estou sempre com o sigma na frente do sigma barrado. E aí o sigma barrado na frente do sigma. Quer dizer, esses dois termos aqui estão perfeitos, estão ótimos, e a gente não está conseguindo. Aqui eu acho que eu não errei, realmente, eu passei. Ficou sigma barrado, sigma K. Então fica certinho. Fica então esse sigma rho, sigma barrado, sigma K. Fica certo. Fica tudo aqui atrás. Então a gente não trocou não. Não dá para cancelar mesmo esse olho. Se a gente usar alguma relação aqui, quer dizer, o que eu poderia, se a gente, por exemplo, aqui usasse isso aqui é 2 vezes zeta rho sigma. Tá bom. Aí sim, Cláudio, isso aqui é simétrico, isso aqui é antissimétrico. Beleza. Mas esse termo aqui ficaria menos sigma barrado rho. Então, aí a gente produziria, tô sempre, a não ser que se eu trocasse a ordem, esse cara já tem um sigma na frente, e esse cara aqui não tem como eu trocar o sigma, isso aqui está me produzindo aqui, também não é a combinação, não é também aquele anticomputador que nós colocamos, não, né? Porque eu estou trocando a ordem do sigma, é isso que eu estou ficando. Quer dizer, o que a gente fez até aqui, parece que foi um pouco de coisa. Foi tudo caminhando aqui, né? A gente até aqui, botando aqui. Certo, então fica uma coisinha só, gente. Se a gente agora produz um termo que é trocando sigma com rho, o termo que a gente jogou, quer dizer, não está manifesto na vamos pensar aqui uma coisinha, só para facilitar. Vamos pensar o seguinte, isso aqui é antissimétrico rho sigma? Eu posso antissimetrizar essa expressão em rho sigma. Vamos dizer que você antissimetriza essa expressão em rho sigma, ela não está. Ela não é nem simétrica nem antissimétrica dessa prova. Vamos antissimetrizar essa expressão em rho sigma. Vai ficar o meio de menos sigma barrado rho, sigma, estou antissimetrizando em rho sigma, mais sigma barrado sigma, sigma rho. Estou antissimetrizando esse pedaço em rho sigma, vou antissimetrizar esse pedaço em rho sigma, mais sigma rho, sigma barrado sigma, menos sigma barrado rho. Por isso que eu fiz. Como isso aqui é simétrico rho sigma, o Cláudio tinha levantado a hipótese que isso aqui puder, mas não é simétrico. Mas a gente pode pensar, vamos tentar nessa linha. Isso é antissimétrico, vamos antissimetrizar. Para isso aqui não ser zero, somente a parte antissimétrica desse termo tem que contribuir. Então a parte antissimétrica disso é um meio disso tudo aqui trocando rho com sigma. Fica menos sigma rho, sigma, mais sigma barrado sigma rho. E nesse termo aqui, sigma rho, sigma barrado sigma, menos sigma barrado rho. Perfeito. Aí, isso é alguma coisa que se junte aqui. Esse termo aqui. Então, esses dois termos alternos aí, fica tudo menos outro mais. Eu vou estar sempre mantendo o que é sigma, porque eu nunca vou produzir aquele anticommutador também, né? Porque esse termo aqui não tem nada a ver com esse, continua sem nada a ver com esse.
pequeno ali que está gravando a finalização disso. Não pode ser, quer dizer, não, essa antissemitrização também não deu certo. Porque os sinais estão certos, né? Realmente aqui ficou menos. E aqui ficou mais. Porque aquela nossa relação, realmente ela só fecha, né, a forma covariante se eu não tiver a ordem. Agora eu produzo aqui alguma coisa que seja o comutador, também consigo. Isso aqui é o comutador. Olha só, pessoal, uma coisinha só. Isso que está aqui, esse termo que nós abandonamos aqui, quer dizer, a gente jogou esse termo fora porque botou um sinal no fator 2, a gente não fez nada demais. Agora, esse termo que a gente jogou fora aqui está mostrando o seguinte, que a contração, nós estamos propondo que o L seja isso, tá certo? Mas devido a essa contração, esse termo aqui pode ser simplificado. Não está certo. Eu estou só me perguntando o seguinte, se nós agora aqui, quando a gente botou esse sigma, quer dizer, isso que está aqui é o L, né? Quando a gente produziu esse sigma barrado sempre na frente do sigma, isso aqui é o nosso próprio L, o sigma, né? Olha, isso aqui é isso aqui. É sigma barrado o sigma menos sigma sempre. Esse termo aqui é sempre o sigma barrado na frente, ó, sigma barrado sigma rho. Menos sigma barrado rho, sigma, então isso aqui é o L sigma rho. Isso aqui seria para nós o L sigma rho, por esse sigma. Tá certo. Agora, esse termo que está aqui já é uma outra categoria, né? Quer dizer, eu vou poder. Então, o L eu reproduzo ali. Agora fica esse termo aqui que está certo. Ele é simétrico possível, mas esse poderia ser um outro candidato, poderia ser o R, né? Quer dizer, a gente tinha dois candidatos, o L e o R. Um começava com um sigma barrado e o outro esse. Mas não dá para cancelar, a gente não está tendo cancelamento. Quer dizer, a relação certa é essa. Deixa eu ver. Então, desculpa aí, não tem problema de me interromper um pouquinho nisso, porque a gente acertando isso, o outro já fica imediato. Quer dizer, a gente chegou a isso aqui talvez. Valeu a pena a gente ter abandonado aquele. Eu acho que valeu. Então, a gente aqui jogou fora esse termo aqui e botou um fator. Ficamos com essa relação basicamente. Tá certo. Essa relação é assim mesmo. Você, quer dizer, até aqui a gente não cometeu, quer dizer, não fizemos gafe nenhuma, né? Porque esse termo aqui realmente é igual a esse. Apesar de que, por causa da contração, só com ômega você. A gente fez isso para poder ver se simplificava um pouquinho, né? Trocando agora, se eu jogar fora esse termo, o que aconteceu quando eu joguei fora esse termo? Eu estou jogando fora o termo que tem um sinal menos e o sigma trocado. Se ele tiver o sigma trocado por um sinal menos, esse termo vai crescer. Então não tem como esse termo jogar fora todos os termos dessa altura. Aí a gente agora usou essa relação. Outra coisa que a gente tem, nós não temos uma expressão, deixa eu ver uma coisinha só aqui, eu acho que a gente não tem uma expressão, só para lembrar, na aula passada a gente deduziu isso aqui, a gente tinha o sigma mi, que era a identidade sigma, e o sigma barrado mi, que é a identidade menos sigma. Então a gente viu o seguinte, né, que aquela relação de comutação, de comutação ficava legal. Agora, se a gente pegasse alguma coisa, se a gente produzir alguma relação do tipo sigma, vamos dizer assim, sigma mi menos mais sigma mi, alguma relação desse tipo, que seja, tenha parte simétrica, né? Se a gente pegar o 0, 0, ficar 0, se pegar essa combinação, nós tínhamos feito sempre isso. Na aula passada a gente mostrou que essas combinações aqui tinham um sentido covariante, sigma mi, sigma barrado mi. Então isso aqui é que dá para nós o 2 zeta mi.
preciso que tenha um ser barrado e o outro barrado para poder compensar esse não. Então a pergunta é, esse objeto aqui, o que dá para a gente? Né? Esse objeto com os dois sem barrar. Se eu pegar a componente 0, 0, vamos dizer que vai dar duas vezes a identidade. Então, para eta 0, 0, significa duas vezes a identidade. Se eu pegar o eta igual a i, eu vou ter se eu pegar o i igual a i e o i igual a j. Então, eu vou ter sigma i, sigma j mais sigma j, sigma i. Sigma i, sigma j mais sigma j, sigma i é duas vezes delta j, vezes a identidade. Só que o delta j não é menos zeta j. Então, eu não consigo reunir essa expressão dentro de uma forma covariante. Então, eu preciso realmente ter aquele sinal menos para poder, eu preciso ter realmente um barrado aqui para poder ter o sinal menos e reduzir os dois para o momento certo. Então, essa expressão eu não deve essa expressão que os dois usar, para poder usar, vamos usar o comutador desses dois objetos. Isso aqui nunca é uma grandeza covariante. Isso aqui nunca vai me levar. Então, o único jeito realmente é pegar o anticomutador do sigma com sigma barrado, que nós estamos tentando fazer aqui. Então, depois eu errei aqui, vocês estão olhando, deve estar tudo certinho. Isso vezes isso, menos isso vezes isso. E a gente passou esse cara para cá, esse sigma cá para aqui do meio. Introduziu o que a gente queria, introduziu o sigma ou sigma barrado cá para sigma assim. Introduzimos esse termo aqui. Vamos dizer, o caminho bom é agora usar isso de novo. Então, o Yuri tinha sugerido usar isso aqui de novo, tá bom? A gente joga o sigma cá no final. Esse caminho. Então, esse tema aqui resolveu bem a coisa. E aí a gente produziu esse tema que é sigma, sigma cá. Isso aí esse termo está perfeito, porque ele está batendo lá naquele lá. Professor, Oi? eu acho que esse termo ainda é zero. Esse termo aqui? É, esse parênteses. Se pegar as duas equações de anticomutador, e aí uma da outra, você acha isso? A gente botar, mas vamos ver, inclusive, pegar os dois anticomputadores. Eu Tá estava até pensando em fazer o seguinte, sabe? Pensando em fazer essa, só para a gente explicitamente aqui. Isso aqui nunca vai poder ser 0, 0. Isso aqui é ensinado. Se eu pegar esse temporal e esse espacial, vamos ver. Aí, esse baixo que você está falando, de repente pode ser uma previsão do que você está falando. Se a gente pegar